aos meus inscritos e às pessoas que me seguem nesse canal. Vamos ver hoje, os índios brasileiros foram ao aeroporto pedir socorro. Meus amigos, no dia 2 de dezembro, agora segunda-feira, um grupo de índios, daqueles que estão acampados aqui em Brasília, entraram no setor de embarque do aeroporto internacional aqui de Brasília, gritando palavras de ordem e portando cartazes pedindo socorro à comunidade internacional em português, em inglês, e dizendo que o Brasil foi roubado nas eleições, entre outras coisas, né? E que vergonha perante o mundo que nós passamos, né? O Brasil está mostrando a sua péssima imagem da sua tão badalada democracia, o seu Estado xandaquistão de direito, a sua ditadura, a censura, as fraudes eleitorais, a corrupção, a subversão da justiça e mais tudo que a gente já sabe, né? Então a imprensa, essa imprensa suja, desinformante que nós temos no país, aí, esquerdista, chamou os manifestantes de índios bolsonaristas. Pelo amor de Deus. Ninguém ali estava a serviço do Bolsonaro, nem fazendo campanha para o Bolsonaro, coisíssima nenhuma. Os índios, eles são os verdadeiros donos, os verdadeiros brasileiros, os brasileiros de verdade, os donos dessa terra, porque muitos até nem votam, porque índio não é obrigado a votar, a não ser aqueles bem civilizados, que já tem documento, que tem CPF e título, outros não. Tem etnias que nem falam português. Mas quando o homem branco chegou aqui, em 1500, o europeu, quando chegou aqui, os índios já estavam aqui há 10 mil anos. Eles são os verdadeiros nativos, os brasileiros de verdade, e não povos originários, como a esquerda chama aí. Não tem nada de povos originários, coisa nenhuma, como querem os esquerdistas. E o interessante é que, em tempos atrás, um deputado do PT, até vou dar o nome dele, Paulo Pimenta, reuniu um grupo de índios e invadiu o aeroporto lá para protestar contra o governo, dentro do mesmo aeroporto de Brasília aqui. E aí a imprensa não chamou os índios de índios petistas, né? Ah, esqueci que a esquerda pode fazer tudo. O esquerdista pode até botar fogo no aeroporto, ninguém vai falar nada, e nem a imprensa, nem a polícia, nem ninguém. Mas o objetivo desse vídeo, pessoal, não é falar disso aí. Uma coisa que eu recomendo fortemente, que todos aproveitem esse domingo, hoje, para ver um maravilhoso documentário do Brasil Paralelo chamado Cortina de Fumaça. É um filme, né? E saiba que, através desse filme, você vai ter uma aula de todos os problemas brasileiros, do meio ambiente, do desmatamento e principalmente a cultura indígena, como é que está se desenvolvendo, como é que eles estão sendo tratados, as etnias. Então, a maneira como a esquerda petista sempre tratou os índios, 15, 20 anos passados aí, foi isolar o índio lá, né? E essas milhares de ONGs esquerdistas que existem na região amazônica, nos 7 estados da região amazônica, tem milhares de ONGs, assim, distribuídas por estado, para cuidar do meio ambiente, para cuidar dos índios. Na verdade, eu sei o que eles cuidam. Cuidam do dinheiro. Um dos fundadores do Greenpeace, que é uma ONG aí de meio ambiente, ele fez uma denúncia no próprio filme. Olha, isso aí é tudo balela. Lá ninguém está cuidando de meio ambiente, nem de índio, coisíssima nenhuma. Eles querem dinheiro. E tem outros interesses internacionais que vocês vão ver no documentário ali. Não vou fazer spoiler, vocês vão ver o documentário e vão ver qual é a verdadeira intenção desse estrangeiro que vive enfiado na Amazônia lá, e bisbilhotando lá, e fotografando, e filmando, tirando selfie com os índios. Então, meus amigos, o que faz o meio ambiente, essas ONGs, o que eles fazem pelo meio ambiente do Brasil? É falar mal do Brasil no estrangeiro, é tirar selfie com os índios, sair falando mal do governo Bolsonaro, dizendo que o governo é fascista, que está matando os índios, botando fogo na Amazônia, matando os índios de doença, de fome, não sei o quê. Lá na Europa, principalmente na França, na Itália, na Alemanha, na Holanda, na Noruega, etc., até tem um documentário do Paulo Pavese lá, que ele fala que lá na Europa eles fazem propaganda negativa do Brasil. Na verdade, nunca ninguém, nenhum governo tratou melhor e se interessou tanto pelos índios como o atual, que fez isolamento sanitário, que vacinou todo mundo, que mandou cesta básica, que cuidou dos índios. Ninguém fala isso. Então, a imagem que eles querem é manter o índio lá no mato, que ele não saia de lá, que ele não estude, que ele não trabalhe, que ele não progrida, que ele use panela de barro, que ele não use panela de ferro, que ele não tenha roupa, que ele não tenha um cobertor para se tapar, e que ele viva lá como bicho, com doença, com malária, com febre amarela, com leishmaniose,
com todos aqueles problemas que a gente sabe que aquele lá na Amazônia tem, né? Mas o índio é um ser humano, é uma pessoa, e ele pode mudar os seus costumes e até se adaptar ao costume dos brancos, como muitos se adaptam. Né? Ele não é bicho para ficar lá isolado num zoológico, como a esquerda quer, só para os gringos ir lá visitar ele e, como eu disse, tirar selfie com eles. Os índios querem plantar, querem produzir, eles querem criar seus animais, explorar a mineração, eles querem estudar, eles querem usar a tecnologia dos brancos. Aqui em Brasília eu já vi índio de caminhonete Hilux, índio usando iPhone, que muitas pessoas nem sabem manusear, mas eles estão interessados em evoluir. É o caso daqueles índios parecis lá do Mato Grosso, que eles estão plantando soja nas reservas e eles estão ricos, eles estão trabalhando, né, e desenvolvendo a comunidade deles. Claro que tem outras tribos que são atrasadas, que não falam nem português, que tem que ter um tratamento especial. Mas o documentário que vocês vão ver aqui, vou deixar o link, ele é longo, mas tem uma aula imensa sobre os indígenas, sobre o meio ambiente brasileiro, que nunca escola nenhuma prestou para as pessoas. E essas falsas ONGs aí, que só querem dinheiro, e o resto você vai ver no documentário. Tem denúncias incríveis ali. Né? Ninguém pode falar dos índios e do meio ambiente sem conhecer a situação. Eu falo isso de cadeira. Vejo aqui, ó, vejo meus olhos, vejo a minha pele, vejo meus dedos. Eu tenho descendência, então eu posso falar disso, né? Então, meus amigos, o filme documentário está de graça no YouTube. É só acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição. Um bom domingo a todos. Não se esqueça de se inscrever nesse meu canal aqui, César Ramos da Extravox. Curta, compartilhe sem medo, a responsabilidade é minha. Mas que o Brasil foi roubado, né? Portanto, como diz a frase de Paulo no Romanos, acolhei-vos uns aos outros, assim como Cristo vos acolheu. E vou deixar então o documentário, e vou deixar um livro, Passaporte 2030, do Guilherme Fiuza. Se vocês tiverem oportunidade de ver, vale a pena. Até mais, pessoal. Bom domingo.